aspecto que a gente tem que escolher, determinar na escolha da prótese é a textura do invólucro da prótese. Então aqui, só para vocês entenderem, a prótese ela é composta de um gel, tá? Esse gel é coesivo, ó, ele retorna totalmente, mesmo se a prótese estiver rompida, tá? E ele é, né, envolto por um invólucro, e aí é esse invólucro que tem texturas diferentes, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês, a gente inicia com a textura lisa, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é aquela prótese totalmente transparente, que quase não é usada mais. Aí a microtexturização, a macrotexturização, a prótese de poliuretano e a prótese de nanotexturização. Então, a microtexturização, ela já é diferente da lisa porque ela tem alguma aspereza, tá? E o que isso é de vantagem, né? O invólucro não ter uma superfície lisa. Porque assim, quando a gente coloca uma prótese de mama, na verdade, quando a gente coloca qualquer tipo de prótese, o nosso organismo vai fazer uma cicatriz em volta dessa prótese. Essa cicatriz, ela é composta de células diversas, né? De fibromioblastos, mioblastos, enfim, células que ao longo dos anos, elas vão contraindo e aí deformando a prótese. Então, esse saquinho de cicatriz que se forma em volta da prótese, ele vai contraindo e vai dobrando a prótese dentro desse saquinho. Isso, clinicamente, a paciente sente a mama mais endurecida e de menor volume. Quando isso ocorre simetricamente, ou seja, as duas mamas ao mesmo tempo, a paciente muitas vezes percebe pouco, vai ver no exame de mamografia ou ultrassom que está com contratura de cápsula, né? Essa cicatriz que se forma em volta chama cápsula. Mas quando isso ocorre de forma assimétrica, ou seja, uma mama está tendo a contratura de cápsula e a outra não, isso fica mais evidente, chama a atenção da paciente e, em geral, ela procura orientação da pessoa que a operou, ou do mastologista ou do ginecologista. Então, quando que essa contração dessa cápsula ocorre, né? Ela fica evidente. A cápsula ela começa a ser formada no momento 1 que a gente pôs a prótese. Então o organismo já vai lá, identifica que tem um material estranho e já começa a formar uma cicatriz para isolar aquele produto do resto do organismo. Isso ocorre na prótese de quadril, ocorre numa prótese endovascular, mas, por exemplo, na prótese de quadril, a contração dessa cápsula não vai levar a nada, porque a prótese é de titânio, então não vai deformar a prótese. Mas na prótese de mama, em que a textura tenta imitar uma textura de um tecido mamário, ele vai deformar essa prótese. Então, quanto maior a área dessa cápsula que vai se formar em volta da prótese, mais tempo vai demorar para ela chegar a deformar a prótese. Então, quanto mais rugoso for a superfície da prótese, maior, se a gente tirasse essa cápsula e esticasse, ela ia ter uma área maior. Então, ia demorar mais tempo para contrair. Por isso que quanto maior a textura, mais tempo demora para a gente precisar trocar a prótese. Chegando até a poliuretano, que é a prótese que tem a maior texturização, né? Ela é envolta de um material que não é silicone, todos esses são silicone, e aqui tem um material a mais chamado poliuretano, que forma como se fosse essa espuminha e que ela fica aderida formando quase que um velcro com o nosso organismo. Então essa cápsula que se forma em cima da poliuretano é uma cápsula ainda bem, uma área bem maior, tá? Então demora mais tempo. A nanotecnologia, que é a prótese que tem essa superfície com esse tipo de tecnologia, acredita-se que também demora mais tempo para fazer a contração de cápsula, apesar da textura não ser tão rugosa quanto essa, mas acredita-se que microscopicamente essa textura é mais enrugada, tá? Além disso, algumas próteses com esse tipo de tecnologia, elas vêm com um chip
que pode armazenar algumas informações, como as informações da própria prótese, data de cirurgia, nome do cirurgião, além de organizar também os resultados de exame dessa paciente, podem ser incluídos nesse chip, tá? Então, em relação à textura, é um outro fator que a gente tem que levar em consideração para fazer essa escolha, né, da prótese. Então, a gente escolhe diâmetro, altura e textura, a depender de vários aspectos de pele, de flacidez, de expectativa da paciente.